Marcos, o ex-presidente Jair Bolsonaro está nesse momento em Brasília e vai embarcar para o Rio de Janeiro. O repórter Bruno Pinheiro está lá. O ex-presidente deve dar declarações à imprensa. Nesse momento ele se posiciona, os outros jornalistas também se posicionando, aguardando a fala do ex-presidente. Nesse dia, se o julgamento for concluído hoje, dependendo do resultado, ele pode se tornar inelegível. Vamos ouvir. Falecimento de Aulice Paulinério, o homem que transformou a agricultura no Brasil, ministro de Médici, que desbravou o Centro-Oeste, um período que o Brasil importava alimento. E para a dinâmica dele, até com o surgimento da Embrapa, nós passamos a ter um grande importador de alimentos, e é fator de orgulho para todos nós. Então, nossos sentimentos aos familiares, amigos de Aulice Paulinério. Em relação ao julgamento de hoje, presidente, sendo retomado, o senhor não vai acompanhar aqui, está indo para o Rio de Janeiro. Com qual é a agenda no Rio e o que o senhor espera do resultado de hoje? Estamos ao vivo no Jornal da Manhã da Jovem Pan. A agenda do Rio é bastante ampla, né? O julgamento prossegue hoje, talvez não termine hoje. Mas tem alguns fatos que a gente tem que mostrar para vocês. Não pode ser um tabu no Brasil você discutir certos assuntos. Eu quero citar fatos, para não falar que eu estou duvidando de algo, né? Que para alguns é crime duvidar. Eu lembro que em 1999, José Dirceu apresentou um projeto de lei na Câmara, criando uma comissão de acompanhamento para o voto eletrônico. E tem um parágrafo na justificativa dele que é muito importante. Isso não é meu, é do José Dirceu, está aqui. Como afirmou o próprio Tribunal Superior Eleitoral durante o último pleito de 98, não existe sistema isento de falhas e não há garantias efetivas de que um programa paralelo não seja implantado com a finalidade de adulterar a votação. O próprio TSE reconheceu lá, em 99, né, como está no projeto José Dirceu, que merecia camadas de proteção para dar transparência e segurança. Em 2017, Fernando Mitre me entrevistando, e ele perguntou para mim, né? Eu era deputado, em 2017, repito, Fernando Mitre, qual projeto você gostaria que fosse marcado, né, a sua presença na Câmara? Eu falei, a aprovação do meu projeto de voto impresso, que vinha desde 2012 lutando pelo voto impresso. Depois também, um pouco mais de um ano, Carlos Lupe, que é o autor da ação pela minha inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral. Carlos Lupe, né? À época, presidente do PDT. Atualmente, ele é ministro de Lula. E ele diz lá, num vídeo dele, sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Não sou eu que disse isso, foi o Carlos Lupe. E hoje também, o PCO, que integra a esquerda brasileira, Rui Costa, é claro que o julgamento de Bolsonaro é totalmente político. E tem agora também, de hoje, Alexandre Garcia, dizendo que conversou com alguns embaixadores e responderam para ele que não viram nada de irregular na minha reunião com embaixadores em julho do ano passado. E, repito, eu só fiz essa reunião porque 2 meses antes, o senhor Edson Fachin, que estava no TSE também, reuniu-se com embaixadores. Qual o problema você apresentar propostas para aperfeiçoar aquilo que é a alma da democracia, que nós podemos dar para a população a garantia de que as eleições foram transparentes e seguras? Qual o problema disso? Presidente, o senhor disse que tinha uma bala de prata. Não vou falar. Mais de prata é mais de prata, é para o futuro, se porventura acontecer aquilo que eu espero que não aconteça, que eu ainda conto com a isenção, né, da maioria dos integrantes do TSE. Mas o presidente teria a presidência do TSE na mão do Luiz Marques? Essa bala de prata? Mas, poxa, se eu falar para você, é para 2026, meu Deus do céu. Exatamente. O que nós pretendemos em 26? Pretendemos, né, disputar as eleições e ganhá-las. Agora, o que está acontecendo no Brasil, você da imprensa está acompanhando, infelizmente, o Brasil não está bem das pernas, em todos os aspectos.
A política externa está sendo um desastre. A economia nossa aqui dá sinais que está afundando. Ontem tive notícia que a Volkswagen, por exemplo, já vai deixar de produzir no Brasil. Há poucos dias, informação precisa, a indústria de brinquedos do Brasil demitiu 8.000 pessoas. Nós estamos vendo lojas fechar pelo Brasil. Tenho contatos que deixei amizade nos Estados Unidos, na Flórida, cada vez mais dinheiro nosso indo para fora. A compra de imóveis para os brasileiros está aquecida nos Estados Unidos. O pessoal mandando dinheiro para fora. Isso é péssimo para a gente. Presidente, o senhor conversou com o Nunes Marques? Não conversei com ele esses dias, não conversei, tá? Que é natural conversar, mas não conversei com ele. Eu tenho certeza que ele vai ser isento e falar o que for possível para mostrar que eu não tenho culpa, não cometi nenhum crime reunindo-se com embaixadores. Agora, me acusar, me tirar os direitos políticos, né? Sobre a acusação, abuso de poder político, a gente não consegue entender. 2017, a chapa Lula, Dilma Temer, né? Foi absolvida mesmo com excesso de provas em contrário. E criou-se uma jurisprudência. Não, naquele momento não se julgou novas ações, né, que foram incluídas no processo. E o Lula e o Temer continuam presidente. O senhor teme, de alguma forma, ser preso? Dependendo... Mas por que você é preso? Dependendo do encaminhamento dos julgamentos? Da Justiça Eleitoral sobrar uma prisão para mim? Ou algum outro processo que... Mas que processo? Cadê a corrupção? Cadê o desvio de recursos? Cadê? O senhor vai assistir o julgamento onde? Não vou assistir julgamento. Eu tenho trabalho no Rio de Janeiro, meu pessoal vai me mandar informações do que está acontecendo. Eu não posso ficar o tempo todo na frente da televisão, não posso. A gente continuar ao vivo aqui, só para a gente entender, assim que finalizou o voto do relator, começou nas redes sociais os ministros do governo, aliados de Lula, já a comemorarem como a vitória da condenação. Como o senhor vê essa antecipação do resultado em relação ao julgamento de hoje, presidente? Julgamento político, né? Se é verdade o que você está dizendo para mim, vou acreditar em você, né? É um julgamento político. Qual a materialidade da peça de Carlos Lupe, que falou em fraude sem voto impresso, tem contra a minha pessoa. Lupe agora é ministro da Previdência de Lula. Agora, o que parece que a esquerda quer? Ter uma eleição em 2006 sem concorrente, WO, né? Basicamente. Poderia até se pensar, né? Pensando pela esquerda, se é que eles pensam, é que está dispensada a eleição de 2026, sem um concorrente à altura. Seria eleger o Lula por aclamação. Presidente, você se arrepende de alguma coisa daquela reunião? Teria feito algo diferente? Não tem nada demais a minha reunião com embaixadores, é uma política privativa minha conversar com embaixadores. E repito, só fiz a reunião porque 2 meses antes, sem legitimidade, o ministro do TSE fez uma reunião com embaixadores também. O senhor estaria igualzinho, então, nada diferente. Não tem problema, informação. Vivemos ou não numa democracia? Eu pergunto, é normal o ministro do Supremo Tribunal Federal, integrando o TSE, convidar embaixadores, uns 60 comparecerem, para ele falar sobre as maravilhas, segundo ele, que é o nosso sistema eleitoral? Por que ele fez isso? Porque aqui Zé Dirceu aqui fez esse projeto em 99 e, curiosamente, o projeto dele, do Zé Dirceu, em 99, né? Logo após a eleição do Lula, que tivemos em alguns locais do Brasil o voto impresso, o PT chegando ao poder passou a não querer mais o voto impresso. É bastante curioso isso. Mais uma coisa, nessa reunião com embaixadores, estou respondendo sobre o que eu falei do inquérito da Polícia Federal, que foi aberto em novembro de 2018, logo após a minha eleição. Um inquérito que, acredite, não está concluído até hoje. Não foi concluído. Eu estou respondendo por uma coisa que ainda está em apreciação. Há 5 anos em apreciação. Agora, me admira vocês da imprensa não se preocuparem com esse inquérito. Um inquérito bastante curto, que até aquele momento, quando eu divulguei na minha live, ele não tinha qualquer classificação sigilosa, segundo o próprio encarregado do inquérito, um delegado da Polícia Federal.
Presidente, caso de fato o senhor não possa vir a concorrer às eleições de 2026, o senhor já tem um nome escolhido para apoiar? Eu só respondo depois do julgamento, que até o último momento eu acredito num julgamento justo. Tá? O senhor fez um pedido ao chanceler sobre essa reunião, naquela época, para ele querer organizar essa reunião na Alvorada, presidente? Quando eu faço uma reunião que tem a ver com interessados de um ministério, a gente dá a ciência e faz. Qual o problema? Tá? Eu sei que o ministro França prestou o depoimento dele, tá? Já está águas passadas. Eu, como chefe de executivo, propus a reunião e a fiz. Rapidamente, só para a gente encerrar, sobre recurso, presidente, o senhor pretende recorrer do resultado, ser algo mais radical? O que o senhor pretende ser feito depois do julgamento? O meu advogado já foi ministro do TSE, o doutor Tarcísio, que inclusive votou pelo arquivamento da ação do PSDB contra a chapa Dilma Temer. É ele que vai me orientar o que deve ser feito. O senhor está se sentindo assim? Bem. Bem? Prazer vê-lo aqui de azul aqui. Mas o senhor está se sentindo bem? Não, sem problema, a vida continua. Eu acredito, com todo respeito, o que eu vejo, não de gente do meu lado, até a esquerda, através do Rui Costa, do PCO, dizendo que o julgamento é um absurdo. Recomendo vocês entrar no site lá e ver que o Rui Costa está falando, que é um absurdo o que estão fazendo. Estão procurando pelo em ovo, tá? O que eu errei numa reunião com embaixadores, meu Deus do céu? O que... Como é que é? Você acha que é uma injustiça? Eu não, todo mundo está achando, até o Rui Costa acha que é uma injustiça. E quem... Eu conversei a semana passada, não vou falar o nome, 2 senadores, né, da esquerda que embarcaram por aqui. Um falou claramente que não vou falar o nome dele não, que falou claramente que não concordava com o que estava acontecendo. Wagner? Não vou falar para vocês, vocês têm que fazer o jornalismo investigativo. Recentemente houve a fala do ministro Wellington Dias dizendo que se o senhor ficasse realmente inelegível e saísse do julgamento em forma de vítima, isso seria ruim. O senhor chegou a ver essa fala? O que o senhor entendeu da fala do Wellington Dias? Olha, é uma injustiça comigo, meu Deus do céu. Me aponte algo de concreto que eu fiz contra a democracia, joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Quase toda semana tinha uma ação do Supremo em cima de mim, para cumprir isso, cumprir aquilo. Cumprimos tudo. Sempre joguei dentro das 4 linhas. Será que o meu crime foi fazer a coisa certa ao longo de 4 anos? Olha que nós enfrentamos no Brasil problemas os mais variados, como a pandemia, a guerra lá fora, a crise hídrica. Entregamos o Brasil em situação econômica muito melhor do que recebemos. Recebemos elogios de várias partes do mundo sobre como tratamos a questão da pandemia. Presidente, a gente já está chamando o senhor só para finalizar. Eu tenho que marcar, pessoal. Presidente, qual foi o melhor conselho que o senhor recebeu esses dias? De quem? Conselho, eu converso com todo mundo, não considero conselho, não converso com muita gente, meu Deus do céu. Teve alguém da esquerda que procurou esses senhores? Eu tenho encontro fortuito aqui, qualquer lugar que eu vá. Eu não tenho inimigos por aí, eu tenho adversários. O senhor retorna ainda hoje, volta amanhã? Não, a previsão... Agenda extensa. A previsão é retornar amanhã, mas eu vou ver como é que tá, desculpa aí, a questão do passamento de Alice Paulinelli. Conforme for, eu pretendo homenageá-lo, porque foi um homem realmente ímpar no Brasil, que estava no caminho de receber o prêmio Nobel, né? E infelizmente não se concretizou pelo tempo. Ok, presidente. O depoimento do Mauro Cid. Valeu, pessoal. Obrigada, presidente. E a entrevista concedida pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele que está nesse momento deixando Brasília, indo para o Rio de Janeiro, e ele falou no início sobre Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, que morreu aos 86 anos. Daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes sobre esse caso, e a Jovem Pan, claro, vai acompanhar daqui a pouco às 9 horas da manhã o início do julgamento, a sequência do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral.